Uma boa noite para você. O Brasil vive em 2022 um momento decisivo, marcado pelas eleições gerais. O país tem um dos processos eleitorais mais modernos e confiáveis do mundo. Mas nem sempre foi assim. Por muito tempo, esse processo foi todo manual e muitas vezes frágil, apesar do incansável trabalho da Justiça Eleitoral. Essa é a história que vamos contar na primeira de duas reportagens especiais de Elmar Lima. Com 94 anos, a dona Zélia vota há cerca de 7 décadas. A maior parte desses anos foi em voto no papel. Ainda hoje, a aposentada não abre mão de votar, de escolher os próximos representantes, mesmo não sendo mais uma obrigação. Eu não posso perder meu voto. Eu acho que todas as pessoas, as brasileiras, devem votar. Mas até os dias atuais, muita coisa aconteceu para que a dona Zélia e todos nós pudéssemos votar com liberdade e segurança. E tudo passa diretamente pela criação da Justiça Eleitoral, muito embora o voto venha bem antes. Então é hora de abrir o nosso álbum de fotografias e fazer a nossa linha do tempo. Até 1828, as eleições eram subordinadas ao rei, portanto, as ordens vinham de Portugal. Com a proclamação da República, foi registrada a primeira lei eleitoral em 1890 por Marechal Deodoro da Fonseca. Tudo ficou na mesma até a década de 1930, quando então a Justiça Eleitoral foi criada. A Justiça Eleitoral, ela atua com a ajuda de muitos atores. Na época, os escrutinadores, terminava a votação, aí era que começava um trabalho árduo da Justiça Eleitoral, que era a apuração. Nós passávamos semanas para dar o resultado. De maneira direta ou indireta, o voto existe no Brasil há pelo menos 300 anos. Mas as eleições propriamente ditas só são oficializadas com a criação da Justiça Eleitoral, que neste ano de 2022 completou 90 anos. Até bem pouco tempo, o voto era assim, num papel. O eleitor chegava na sua sessão, recebia a cédula de votação, escolhia o seu candidato e depositava o seu voto na urna. Mas convenhamos, esse não é um processo dos mais céleres nem seguro, apesar do trabalho incansável da Justiça Eleitoral. Vamos pensar nas eleições antigamente como esta folha de papel. E vamos pensar que a Justiça Eleitoral é este cadeado. A Justiça Eleitoral, obviamente, sempre trabalhou para dar total segurança ao nosso processo eleitoral. Mas, infelizmente, o processo era frágil, principalmente no interior do país. Muitas fraudes eram tentadas e, às vezes, elas até aconteciam. O eleitor, ele ia votar e ele pegava um pedaço de papel, recebia uma cédula oficial do mesário, guardava essa cédula oficial, pegava aquele pedaço de papel e colocava na urna, saía com essa cédula em branco, entregava a um cabo eleitoral, esse cabo eleitoral votava, entregava a um eleitor. Entre as décadas de 1980 e 1990, a Justiça Eleitoral começou a construir o processo eleitoral que temos hoje, mais sólido, muito mais seguro. Em 89, houve um teste de eleição digital em Brusque, Santa Catarina. Em 1995, cria-se a comissão que desenvolveria a urna eletrônica. Todos esses esforços mostram como as tentativas de fraudes foram caindo por terra uma por uma, como constatam especialistas no assunto. Nas últimas décadas, a Justiça Eleitoral tem contribuído para modernizar esse processo e a maior representação disso está exatamente na urna eletrônica. Um mecanismo confiável. Anteriormente às urnas eletrônicas, aí sim, havia muita manipulação de resultados eleitorais, troca de urnas, denúncias as mais diversas. Desde a criação, a Justiça Eleitoral esteve à frente em 12 eleições presidenciais realizadas entre 1945 e 2018. Eurico Gaspar Dutra foi eleito o primeiro presidente por voto popular direto em 1945. Em 1950, o eleito foi Getúlio Vargas. Em 55, Juscelino Kubitschek foi o escolhido pelos brasileiros. Em 1960, Jânio Quadros venceu.
É bom frisar que houve um hiato entre 1964 e 1985, anos de ditadura militar, quando os brasileiros foram impedidos de votar. Em 1989, na primeira eleição da redemocratização, Fernando Collor foi eleito presidente. Já em 1994 e 1998, Fernando Henrique Cardoso foi eleito e reeleito presidente do Brasil. 7 eleições com voto majoritariamente em papel. Outras 5 eleições presidenciais foram realizadas entre 2002 e 2018, mas com voto eletrônico. É o que você vai ver amanhã, fechando o nosso álbum para abrir a nossa homepage.